Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, vamos cultuar ao Senhor nosso Deus. Hoje, quinta-feira, 25 de junho, nós vamos celebrar o nome do nosso Senhor. Culto de oração visa glorificar a Deus através de orações, através de cânticos, mas também através da exposição da palavra do Senhor. E nesta noite vamos fazer isto como acostumados já estamos as nossas reuniões online. Quero então dar alguns avisos importantes para o desenvolvimento das atividades ainda desta semana, entre elas o discipulado com a chamada de vídeo, também o encorajamento dos cristãos uns aos outros, inclusive o texto de 1 Pedro, hoje ele diz que devemos assim fazer, encorajando uns aos outros com orações e no convívio fraterno. Quero também pedir aos irmãos que não se esqueçam do relógio de oração, leitura bíblica, o culto doméstico. Isso tudo é importante. E principalmente você, líder cristão, você, minha irmã também, que está no lar, auxilie seu esposo. Se você também não é casada, auxilie as pessoas que estão do seu lado, na sua casa, para viverem a vida cristã. Você também que é viúva, ou não importa a sua condição matrimonial, o importante é que você agora encoraje a sua família a viver o Evangelho pleno. Nesses dias Deus tem está despertando os lares para entender a função de liderança espiritual. Bom, o discipulado também, que a gente precisa sempre estar encorajando os irmãos, as irmãs não esqueçam de fazer os discipulados. Esses dias nós teremos um encorajamento para o treinamento para trabalharmos as ferramentas para reuniões online. Então, em breve, os líderes serão convocados para ampliar e potencializar o treinamento para essas reuniões. Ok? Um abraço, então, para meus amados irmãos. Nós temos a família da irmã Nete, toda a família da irmã Nete, a irmã Lena, um abraço muito fraterno em Cristo Jesus, o pessoal que tem nos assistido. Nós temos também, lá em Dias d'Ávila, Márcio e Railda, eles têm cultuado conosco, já congregaram conosco há época atrás. Edilene esses dias nos lembrou deles e também eles têm cultuado conosco ali em Dias d'Ávila. Estão com a filhinha, inclusive, enferma, pedem oração pela Jennifer. Vamos orar pela Jennifer, a filha dos irmãos Márcio e Railda. Quero também mandar um alô para Eliette João lá na Vila Boa Esperança, também irmão em Cristo, irmão de sangue. Paulo Sérgio ali em Salvador, também cultuando conosco, louvando a Deus. Temos aí também Eduardo, Neila, Mateus, um forte abraço para esses irmãos, Vera, Carlos, Deus vos abençoe. Um outro casal, uma família que a gente quer encorajar nesses dias, é Rony, Edilene, Rosa e Clóvis, o esposo de Rosa, Cláudia, que mora também aí na proximidade de Rosa. Deus abençoe essa família. Tem lá na Baixa Alegre um grupo também do estudo de discipulado, Celidalva, Luzia, Leide, Lene, Marcelo, que Deus abençoe toda essa família. Os irmãos, não esqueçam de orar pelos enfermos, além de hoje a gente acrescentar a filha de Márcio e Railda, Jennifer. Devemos orar também pelos aqueles que perderam seus entes queridos nesses dias. Temos Cristina lá aqui da PIB de Valença. Temos também a irmã Zuleide, Lau, os parentes de Maíse, pai, avó, o sobrinho. Devemos orar por esses irmãos que estão em processo de recuperação. Tem um colega nosso chamado pastor Daniel Carmona, está com um filhinho também no processo de recuperação. Ele é de São Paulo, lá da Igreja Batista em Valinhos, professor também do Prega a Palavra, e o filhinho dele está em processo de recuperação. Vamos orar acho que se não me engano o nome dele é Davi, o Davizinho. Vamos orar pelo Davizinho, pedir a Deus que sustente e fortaleça a vida do Davizinho.
Diante disso, quero pedir aqui a Marcelo que venha fazer agora essa oração por esses irmãos enfermos. Vamos acompanhá-lo e ele vai fazer a oração por esta família, essa família abençoada no Senhor. Esses irmãos. Oremos. Deus amado e Pai bendito, nós intercedemos, Senhor, neste momento, por todos aqueles que se encontram enfermos, todos aqueles que têm alguma necessidade neste momento, que o Senhor vá de encontro a estes teus servos e lhes dê o consolo, lhes dê a paz, lhes dê o perdão que eles necessitam, Pai. Amém. Em nome de Jesus, a sua saúde seja restabelecida para que possam fazer a vontade do Senhor de forma perfeita, de forma completa. Amém. E que, em nome de Jesus, os familiares também estejam confortados e consolados em relação a esta situação, Pai. Amém, em nome Senhor. de Jesus, nós também intercedemos por todos aqueles que neste momento estão sofrendo com a pandemia, que foram acometidos por esse vírus, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas e que nenhum mal haja sobre os teus servos, sobre os teus filhos, Pai. Amém, em nome Senhor. de Jesus possamos vencer este momento com fé e com gratidão ao Senhor pelas bênçãos concedidas no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Marcelo. Ontem, um outro pessoal entrou no nosso canal do culto, lá de Fortaleza, pastor Aglailton, forte abraço, e também a nossa irmã, a esposa de Cid, a Dilma, lá de, acho que está em Camamu agora, ou Ilhéus. Ela ontem cultuou com a gente. Um forte abraço, irmã Dilma. Deus em Cristo vos abençoe. Queridos, nós vamos para um momento agora. Esse momento vai ser um momento nesse momento da oração invocatória, nós vamos fazer essa oração, mas antes desse momento da oração invocatória, o pastor André do Prega a Palavra vai nos encorajar no projeto do Prega a Palavra, mesmo nesses dias de pandemia. Então nós vamos ouvi-lo agora, pastor André da PIBA, e logo depois eu vou estar com minha família também fazendo a oração pelo Prega a Palavra, invocando a Deus pelo momento de culto que vamos dirigir agora. Vamos ouvir o pastor André com um encorajamento e gratidão também pelo Prega a Palavra aqui do Nordeste. Vamos ouvi-lo agora. Queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor André Oliveira, diretor executivo do Ministério Prega a Palavra, e venho por meio desse vídeo me dirigir especialmente a cada um dos meus irmãos, colaboradores, professores, a cada um que tem se envolvido com o Prega a Palavra, parceiros, igrejas, famílias, seminários na região nordeste do nosso país. Infelizmente, por decorrência do coronavírus, essa pandemia que tem assolado o mundo e chegou também ao nosso país e tem causado muitos transtornos aqui em nossa nação, nós nos vimos obrigados a cancelar todos os nossos encontros presenciais que teríamos no segundo semestre. Inclusive, o Congresso de Esposas de Alunos, que acontece em setembro aqui na PIBA, e o Congresso Prega a Palavra, que acontece em final de outubro no Campestre. Nós sentimos muito por isso, foi uma decisão muito difícil, mas visando fazer parte da nossa missão, o cuidado com os nossos missionários, professores e com os nossos alunos, achamos que essa seria a situação mais prudente no momento com as informações que nós temos. Mas nós não estamos parados. Continuamos trabalhando firmes e forte para produzir material de qualidade para chegar até as suas mãos, que servirá como uma reciclagem, encorajamento e também uma revisão de conteúdo daquilo que já foi aprendido em sala de aula. De 15 em 15 dias nós estamos se encontrando com grupos de professores para rever conteúdo e criar desenvolvimento do material no livro de Hebreus. De tudo aquilo que nós já defendemos, trabalhamos em sala de aula, os princípios hermenêuticos e a maneira como nós utilizamos isso para construir um novo material. A cada 15 dias nós estamos tendo uma reunião de 2 a 3 horas com os nossos professores e alunos.
A partir de agosto também estamos trabalhando duramente para isso, nós queremos implementar em nosso sistema uma plataforma digital que auxilie os nossos alunos com uma reciclagem de conteúdo por meio de estudo em um livro da Bíblia, a qual nós vamos estar trabalhando com os nossos alunos para que eles se sintam encorajados a perseverar firmemente no ministério a qual Deus os convocou. Por favor, ore por nós. O pastor Jair, que é o nosso diretor na região Nordeste, tem trabalhado duramente para mentorear e encorajar esses professores, e nós também precisamos de todo apoio em oração para que isso seja uma realidade. Permaneça firmes e fortes, caminhando lado a lado conosco, nos apoiando em oração, nos dando toda a condição da parceria que nós já temos construída com cada um de vocês, para que muito em breve, assim que essa situação passar, possamos retornar à sala de aula e estar presente com os nossos alunos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua vida, fortaleça a sua família, derrame bênçãos sem medida na sua igreja e o nome dele seja glorificado por meio disso. Forte abraço a cada um de vocês. Obrigado, pastor André, pela liderança aí do Prega a Palavra e também Emanuel pela oração nesse momento aí pelo Prega a Palavra e pelas famílias. Vamos para o chamado ao arrependimento. A palavra de Deus em Tiago 5,16 diz: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Lá no texto de Tiago 5,16, nos ensina a orarmos confessando os nossos pecados no Senhor. Nosso irmão Marinaldo, ele vai orar agora pelo arrependimento de nossos pecados. Vamos pedir a Deus que nos dobre diante dele, nos ajude, sonde nossos corações para termos uma vida pautada em seu altar. Marinaldo. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos. Obrigado. Pela tua fidelidade sobre as nossas vidas, Pai. Sim. E no nome de Cristo nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, nos restaura, nos santifica para o louvor da tua glória, Pai. Amém. Que nós possamos se arrepender a cada dia mais e voltar para o verdadeiro Deus que é o Senhor das nossas vidas. Obrigado. Obrigado pelo teu amor que é grande para conosco, Pai. Continue, Pai, nos edificando, aumentando a nossa fé a cada dia, Pai. Não deixe que a nossa fé venha se abater. Que o Senhor possa, Jesus, nos ajudar nesta caminhada. Ajuda esse povo, Pai, a permanecer de acordo com a sua vontade. Em Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Obrigado, Marinaldo. Nós vamos prosseguir, irmãos, na chamada à adoração. No Salmo 150, versos 1 e 2, nos ensina o seguinte. 150, versos 1 e 2. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos. Louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Você está cultuando? Louve ao Senhor agora através de cânticos. E nós vamos fazer isso hoje com Marcelo e nossa irmã Gorete. Consagrando nossas vidas ao Senhor, dedicamos a Ele cânticos de adoração. Louvemos ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores
ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvo ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvo ao Rei Jesus. A honra. Amém. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gorete. Que nossas vidas, de fato, durante toda a nossa peregrinação, sejam vidas consagradas, santificadas no altar do nosso Deus. E que isso a gente faça não importando as circunstâncias. Vamos continuar orando a Deus. Hoje é dia de oração, nosso culto hoje é de oração e a gente procura orar intensificamente, principalmente em nossas reuniões de oração. Nós teremos agora um momento de oração. Nesse momento de oração nós vamos orar pela sincera comunhão da igreja, enfrentar os sofrimentos semelhantes a Cristo, dentro do padrão que Ele nos ensina, e o consolo e conforto de Deus à sua igreja, em qualquer que seja a situação, para que a gente entenda isso. Marcelo vai agora também orar pela sincera comunhão da igreja. Vamos ouvi-lo fazendo essa oração. Amém. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós nos colocamos, Senhor, agora diante da Tua presença, ainda e permanentemente diante da Tua presença, rogando ao Teu Santo Espírito que nos ajude, que nos conduza à Sua presença em sinceridade de coração, em sinceridade de espírito, e que cada um de nós possa estar em santidade diante do Senhor, fazendo Amém. a Sua vontade, não a Amém. nossa vontade. Que o mundo e tudo isso que Ele nos oferece não seja para nós de nenhum valor, não seja para nós algo importante, mas que a Tua palavra, que a Tua vontade, que
o teu Santo Espírito possa nos ajudar a ver o que é realmente importante. Amém, É fazer a vontade do Senhor e não obedecer ao mundo. Amém. Que no nome de Jesus, nós e nossas famílias sejam abençoadas não pelo que elas são, não pelo que elas podem fazer, mas pelo que o Senhor pode fazer por nós, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo perdão dos pecados que só o Senhor pode nos conceder. Amém. Nós agradecemos, Senhor, porque se nós ainda não fomos consumidos, é pela tua misericórdia. Amém, Senhor. Agradecemos ao Senhor porque se nós ainda estamos de pé, se nós ainda temos fé, se ainda temos esperança, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor não desistiu de nós. É porque o Senhor ainda tem uma chance para nos dar, uma chance para que nos arrependamos de nossos pecados, para que voltemos a nossa face para o Senhor, para que busquemos o Senhor de todo o coração. E assim nós permanecemos, assim queremos estar na tua presença, diante do Senhor, em santidade, fazendo a tua vontade. Amém, Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós, por tudo que ainda há de fazer. E assim nós o louvamos, e assim nós bendizemos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós vamos orar ainda pedindo a Deus que nos ajude a enfrentar os sofrimentos na graça de Cristo e também pelo consolo e conforto à sua igreja em qualquer que seja a circunstância. Pai, nós pedimos que o Senhor, semelhante à graça, semelhante a Cristo, nos ajude e nos capacite a enfrentarmos os sofrimentos, qualquer que seja ele, em qualquer que seja a angústia, a dor, a decepção. Fortalece, Pai Santo, teu povo nesta hora, tua igreja nesta hora, e que Cristo nos capacite a vivermos plenamente o Evangelho durante toda essa peregrinação, essa caminhada cristã, essa jornada cristã até aquela cidade santa, cujo arquiteto e construtor é o Senhor nosso Deus. Obrigado, porque o Senhor é quem nos encoraja, o Senhor foi quem nos salvou e o Senhor é quem nos capacita a vivermos plenamente a vida cristã. Oramos também nesse instante, Deus, pelo consolo e conforto à tua igreja, teus filhos nos mais variados lugares deste mundo, deste campo, desta sociedade. Que o Senhor fortaleça os missionários. Estamos na abertura também esses dias de missões estaduais. Fortalece, Pai, teus filhos e tuas filhas. Encoraje-os no Espírito Santo para que eles vivam plenamente a tua vontade, na tua glória e no teu poder. Em Cristo nós nos consagramos e confiamos em tuas mãos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus que nos chama à proclamação do seu evangelho. E o texto da chamada proclamação de hoje é exatamente Salmo 119, Salmo 119, versículo de número 1, quando diz assim: Bem-aventurados que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Que de fato a gente possa andar na lei do Senhor com integridade, glorificando e exaltando o seu nome. Quero ler o texto de 1 Pedro hoje, capítulo 4. A gente vai ler ainda do verso 1 até o verso 11, porque eu quero ampliar o entendimento que na verdade é uma porção maior, semelhante ao que a gente tem feito dias atrás, com porções intercaladas para compreendermos o aspecto maior do texto. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo de 1 a 11. Abre o texto comigo, apesar de que hoje a gente vai apenas desenvolver o verso de número 7 até o verso 11, trazendo apenas a proposta anterior para completarmos a grande ideia desse texto. Capítulo 4, de 1 a 11. Leio o texto dizendo assim: Portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, armai-vos também desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado, para que num tempo em que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios,
andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras, idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos ajuntais a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um número de pecados, um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Genilson e família vão orar agora pela palavra que vai ser pregada. Vamos ouvi-los nesse instante. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui nesse momento reunidos para orarmos ao Senhor. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Vamos orar, queridos. Oremos. Querido Deus e Pai, soberano e eterno, Senhor e Salvador, nós reconhecemos a Tua grandeza, porque o Senhor é vencedor, é nosso Pai Celeste, nosso Deus que merece ser exaltado, glorificado e honrado. Por isso, cultuando ao Senhor, louvando, exaltando, glorificando o Teu nome, já cantamos, já oramos e agora nós queremos atentamente ouvir a Tua palavra. Por isso, prepara os nossos ouvidos, os nossos corações, para nesse momento ouvir a Tua palavra e obedecer do modo como ela de fato nos ensina. Prepara também a mente e o coração do pastor Jair para expor a palavra e que Teu Espírito Santo o conduza para expô-la do modo que o Senhor assim designou e ensinou e escreveu e deixou registrado na Tua palavra para que a gente ouça, acredite e viva do modo como o Senhor deseja que a gente viva. Obrigado e conduz-nos nesta direção em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Obrigado também aí toda a família, os irmãos em Cristo que nessa família têm vivido a fé. Vamos, nesse instante, desenvolver o princípio bíblico desse texto, dessa caminhada de exposição da carta de 1 Pedro. Como você sabe, nós temos o hábito de desenvolvermos textos bíblicos sequenciadamente. E já estamos a uma boa caminhada na carta de Pedro. A carta de Pedro é uma carta que tem uma estrutura fenomenal. Ela, primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10, ela vai falar da vida dos cristãos posicionados, eleitos peregrinos em Cristo. E uma vez posicionados, eles são convidados a refletirem a imagem de Deus em santidade através de Jesus Cristo. Mas a partir do capítulo de número 2, o versículo 11, até o capítulo de número 5, versículo de número 11, nós vamos encontrar os cristãos posicionados em Cristo, agora a praticarem, ter uma vida prática, que também reflita, melhor colocando-me, o caráter santo de Deus através de Jesus Cristo. Deus nos regenera pelo poder do seu Espírito Santo, pela graça de Jesus Cristo que no seu sangue nos purifica. Não é para que a gente viva uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma.
há muita gente enganada em relação à vida cristã. Uma vez a gente regenerado, a gente precisa refletir o caráter santo de Deus pela obra redentora de Jesus Cristo, não por nós mesmos, pois a capacitação e a capacidade para vivermos plenamente a vida cristã não é nossa. Assim como o Senhor é quem nos salva, também é o Senhor que nos capacita. Talvez nessa noite você esteja tentando viver a vida cristã na sua própria força, no seu braço, no seu muque. Mas eu quero lhe dizer que não é dessa forma que a gente vive a vida cristã. A vida cristã, ela é também capacitada por Deus até aquele momento que a gente deve se encontrar definitivamente com Ele. No contexto de 1 Pedro, agora a gente está na parte prática. Do capítulo 2, 11 a 5:11 a 5:24, nós, na verdade, vamos entender como a vida cristã agora deve ser desenvolvida. E você já viu comigo, porque a partir do verso de número 11, você vai encontrar ele conclamando os cristãos eleitos, regenerados, posicionados em Deus através de Jesus Cristo. Ele vai chamar a que eles tivessem uma vida prática de serviço em meio às autoridades. Depois ele vai chamar aos cristãos das diversas classes de serviços, no contexto de empregados romanos, do 18 a 25, a que eles servissem a Deus, glorificando a Deus no modelo de Cristo, independente que o servo fosse mau, ou que o Senhor fosse mau ou fosse bom. Aí você vai verificar a nova porção que vai trazer a proposta de prática, do 3, 1 até o 7, onde os matrimônios, esposos e esposas, deveriam também ter uma conduta cristã que glorificasse a Deus em seus relacionamentos conjugais. E aí, quando chega no 3:8 até o 3:22, nós vamos verificar que todas as classes de cristãos deveriam glorificar a Deus, afastando-se da vida de pecado e em seu serviço uns para com os outros, no modelo do sacrifício de Cristo, que sofreu e glorificado foi, pudesse assim apresentar as suas vidas diante do altar do Senhor. Hoje estamos no capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 11. Já vimos parte desse capítulo 4, de 1 a 6, que hoje eu vou relembrar aos amados irmãos daqui a pouco. Portanto, esse cenário da vida cristã deveria ser vivido porque os irmãos estavam num cenário de muita pressão e deveria ser vivido apesar dessa pressão do sofrimento, por isso que eles eram peregrinos dispersos. Eles deveriam viver a conduta cristã que glorificasse a Deus, refletisse o caráter de Cristo, respeitasse a obra redentora de Cristo em suas vidas durante toda a peregrinação. Isso significa dizer que não importa as circunstâncias, não importa a pandemia, não importa a economia fracassada, não importa se sua empresa faliu, não importa o cenário de dor, não importa as aflições vividas nos tempos presentes, nós precisamos, como redimidos, regenerados, refletirmos o caráter de Cristo em santidade, refletindo a sua glória, apesar dos pesares. E é isso que, na noite de hoje, a gente vai verificar. Pedro está chamando esses cristãos peregrinos dispersos, e num sentido maior, a gente vai entender que todos os crentes são peregrinos. Eles não têm morada fixa aqui. Nós não temos morada fixa aqui. Nós não temos residência final aqui. Talvez nessa noite eu esteja falando para cristão que acha que a vida aqui é para sempre e por isso tem medo de partir daqui, tem medo de sair desse corpo incorruptível, desse corpo físico pecaminoso. Mas Deus sempre vai lembrar isso para a gente. Ele não vai nos deixar nesse corpo corruptível. Se nós somos regenerados por Ele em Cristo Jesus, nós vamos precisar abandonar esse corpo. Um conselho que eu vou te dar já nessa noite. Começa a se desapegar desse corpo. A gente tem um amor tão grande por esse corpo. Não quero dizer que você deve sair por aí pedindo a Deus para morrer logo. Não, mas você não deve estar apegado a esse caixote físico.
Cuidado com ele. Ele é traiçoeiro. Ele está num estado de pecado. E ele é muito perigoso. Há uma luta constante por causa da natureza pecaminosa do nosso ser diário. Mas agora Cristo está dizendo que os regenerados por ele, pelo poder do Espírito Santo, precisam ser orientados e viver plenamente o seu poder. Qual é a grande ideia, então, hoje, desse trecho que eu vou ampliar, do 4.1 até o 4.11? Qual é a grande ideia? Presta atenção. Os crentes se afastam do... o crente, melhor, vou botar no singular. O crente se afasta do pecado e vive a vida cristã, glorificando a Deus em Cristo, que julgará vivos e mortos. Anotou? Hoje a grande ideia está uma grande ideia. Mas eu quero que você entenda um pouquinho esse aspecto. O crente, eu vou repetir por isso, vou pedir até para Marcelo segurar um tempinho ele aqui na legenda. O crente se afasta do pecado e vive a vida cristã glorificando a Deus em Cristo, que julgará vivos e mortos. A proposta é afastar do pecado, viver a vida cristã com intensidade. E só assim a gente glorifica a Deus, que julgará aqueles que não vivem a vida cristã correta. É isso que o texto hoje vai nos chamar. Na semana passada, nós vimos então que o 4, eu vou pedir também a Marcelo que resiste agora essa grande ideia mais uma vez, na sequência. Estamos então na tese anterior, mas a tese que eu quero desenvolver é do 4, 7 a 11, mas eu vou repetir a tese da semana passada, porque 4, de 1 a 6, que a gente estudou na semana passada, Cristo venceu o pecado, capacita o crente a viver a vontade de Deus, afastado do pecado, mas os ímpios serão julgados. Observe que ele vai trazer agora uma exortação. Por isso que o texto, no seu contexto do 7 agora, o contexto do 7 a 11, ele vai trazer uma exortativa. O que é uma exortativa? Ele vai dizer, portanto, uma vez que ele tinha terminado de falar que aqueles que viveram a vida fora dos padrões de Deus seriam julgados. E por isso que traz aquela ideia, até aquela ideia complexa, uma área cinzenta, da ideia de julgar os mortos, como se Cristo fosse julgar os mortos que já estavam mortos da época do passado, e não foi isso, e a gente explicou, até porque uma vez que o crente está salvo, uma vez que uma pessoa, melhor dizendo, morre, ela não tem mais chance de voltar, não tem mais chance de corrigir. A gente viu isso dias passados. A Bíblia diz que na parábola lá do rico e Lázaro, o Lázaro morreu, o rico também morreu na parábola, e o rico lá no Hades, que já significa inferno, perguntou ao pai Abraão se tinha chance, pediu até para vir pregar os irmãos deles aqui, ele disse que não. Então presta atenção, o texto anterior estava exatamente dizendo que os mortos, aqueles que rejeitaram o evangelho pregado por Noé, e aqueles que agora, no sinal de Pedro, nos dias de Pedro, estavam também rejeitando o evangelho pregado pelos mensageiros, pelo poder do Espírito Santo, todos os que rejeitaram o evangelho não teriam uma chance. E por isso, aqui o texto, ele mostra essa ideia de que os mortos serão julgados, não importando se eles viveram com Cristo ou se não viveram com Cristo, porque haverão de estar diante de Cristo todos, haveremos de estar no tribunal do Senhor. Agora, veja que a exortação, ela trouxe a ideia, Cristo venceu o pecado e capacita o crente a viver a vontade de Deus, afastado do pecado. Mas os ímpios, eles serão julgados, de 1 a 6. E mostra que eles prestarão contas naquele grande dia. O 4, 5, 6, versículos 5 e 6 do 4, diz que a prestação de contas do juízo final justificará os crentes, sofredores, vivos e mortos, e punirá os perseguidores ímpios. Agora, diante dessa exortativa, diante desse aspecto de contexto, a proposta do capítulo de número 4, do versículo 7 até o verso 11, ele vai trazer uma explicativa,
mas com aplicação na vida prática dos cristãos. Lembre-se que agora nós estamos do 2:11 até o 5:24, nós estamos na parte prática da vida dos cristãos regenerados. Os cristãos regenerados precisavam responder à vida de regenerados. O caráter de Cristo precisava assim ser refletido na vida daqueles que viveram mesmo debaixo daquela tormenta. E como viver uma vida cristã debaixo de tormenta, debaixo de dor, debaixo de perseguição? É possível, pastor? É sim, porque o próprio Senhor é quem nos capacita para vivermos a vida cristã. Vamos ver isso agora? De 7-11. Deus em Cristo capacita o crente para a vida cristã, visando a sua própria glória. Olha de novo a grande ideia do 7-11. O resumo desse texto. Deus em Cristo capacita o crente para a vida cristã, visando a sua glória. Agora, o motivo do compromisso com Cristo e o afastamento do pecado, que é a exortação do 4:1-6, ele vai dizer uma vez, e é isso que está aqui, uma vez que vocês precisam ter uma vida santa, afastada do pecado, mas uma vida comprometida com Cristo. E aí agora ele aplica o princípio, depois da exortação, ele vai então dizer, o fim está próximo. Qual era a aplicação que ele traz no verso de número 7? Qual é a aplicação? E qual é a explicativa para essa explicação? Porque uma vez que a gente se afastou do pecado, que os peregrinos e eleitos peregrinos dispersos se afastaram do pecado e estavam vivendo uma vida de compromisso com o Senhor, eles precisavam mostrar o resultado dessa vida compromissada com o Senhor. Por isso que o verso 7 diz, agora com a adversativa, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Porque os crentes afastados do pecado, naquele cenário, deveriam viver uma vida cristã comprometida com Cristo, por causa do aspecto do fim. Ele diz, mas o fim já está próximo, ou seja, o fim de todas as coisas está próximo. Esse é um tema muito significativo na carta de Pedro. Nós precisamos entender que devemos viver a vida cristã de compromisso com Cristo, afastada do pecado, por causa do fim. E por que a ideia do fim aqui é muito importante? Veja que o texto anterior ele fala da questão do julgamento. E o fim caracteriza uma ideia de que haverá um julgamento. E a gente precisa afastar-se do pecado e viver a vida de compromisso com Cristo, que Ele mesmo é que nos capacita, porque no fim os ímpios serão julgados. Os ímpios serão condenados. Na verdade, a gente sai do final do capítulo 3 com a ideia de julgamento, e a gente tem também agora nessa sessão de 1-6, no final do 5 e 6, uma ideia de julgamento. Então, essa era a razão. Então ele vai dizer, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, ele aí agora vai mostrar de novo uma exortativa, mas com a ideia de aplicação. O motivo então é, uma vez que você vive afastado do pecado, uma vez que você agora tem um compromisso com Cristo, o que é que a gente deve viver? A vida de capacidade de Cristo para a glória do Pai. E o que é que a vida de capacidade em Cristo para a glória do Pai nos exorta a fazer? Vamos verificar aqui alguns aspectos. Uma vez que o fim está próximo, ele vai trazer vários verbos no imperativo. Veja, tende uma vida de oração. Olha só o que ele diz no verso de número 7. Portanto, tende bom senso e estai alerta em oração. O primeiro imperativo, que é uma ideia de emergência e de, ao mesmo tempo de emergência e urgência, é uma ideia que tem que ser feito e não há como não fazer. É uma ordem. Então, nós temos aqui a ideia de uma vida de oração. Tende bom senso, estai alerta em oração. O primeiro imperativo nos traz uma ideia de uma vida de oração diante do Senhor. Talvez nesses dias você seja aquele cristão
que acha que não deve se orar. Mas a vida de alerta em oração é uma orientação de Cristo na história dos apóstolos. Se lembra que Pedro, na hora que Jesus avisa que ele vai ser tentado, que ele vai ser provado, e ele vacila, e ele não dá ouvidos. Por isso que Jesus diz: orai, vigiai. A vida de oração é uma prática na caminhada cristã. E Deus nos capacita. Todo crente deve amar, deve gostar a ter uma vida de oração compatível com a vida cristã. A minha tristeza é que a gente percebe que uma boa parte de crente não gosta de orar. E ainda que quando tem uma oração longa, ou seja, durante o culto, ou em qualquer outro momento, como está demorando demais, pastor. Talvez até nessa noite, durante as orações que fizemos, intencionalmente, você possa até pensar e ter dito: que período longo de oração. Para que isso num culto online? É a prática da vida cristã. O imperativo diz que uma vez que a gente se afastou do pecado, uma vez que a gente está comprometido com Cristo, regenerado, a gente precisa precisa desenvolver uma vida plena com os recursos de Deus. E a primeira proposta é a oração. Veja que o verso de número 6 vai trazer, 8, vai trazer uma outra proposta com imperativo. E ele vai trazer isso mostrando algo que deve ser prioritário. E aí ele traz uma atenuante aqui quando ele diz: antes de tudo. Depois do imperativo da vida de oração, ele traz o versículo 8. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. O processo é um verbo de novo, imperativo, tende. Veja, tende um bom senso e estai, alerta em oração, bom senso. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros. Amar é um imperativo divino. E aqui ele está dizendo, uma vez que você é comprometido com Cristo, só existe uma razão para você. E amar o próximo, amar o seu irmão, viver a fé plena. Por isso que vem os textos anteriores mostrando os relacionamentos compatíveis com o caráter regenerado. E aí ele está dizendo, agora você precisa amar. Amar. E amar, no imperativo, significa dizer que o cristão não tem outra alternativa. Não temos a alternativa de vingar-nos, mas de amar até aqueles que perseguem. Veja que o texto, no cenário ainda, capítulo 3, ele vai mostrar uma coisa que é muito clara no versículo de número 11, quando ele diz: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista. O verso 12 do 3, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. A proposta é que uma vida cristã não tem espaço para rancor, para raiva, para espírito de vingança, para ódio. E quando um crente tem uma vida regenerada, ele precisa responder com uma vida de oração e com a vida agora de amor recíproco na comunidade, no relacionamento cristão. E aqui o imperativo é amar uns aos outros. E ele traz uma coisa que a gente precisa aqui refletir com muita calma. Antes de tudo, tem de profundo amor. Profundo, não é algo raso. Até porque é aquele princípio de Efésios, a gente deve estar fundamentado no amor de Cristo. É amor ágape, é o amor sacrificial. E aqui ele diz, uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Ele não está dizendo que o fato de a gente amar, que os pecados são perdoados. Porque os nossos pecados são perdoados pelo amor de Deus. Não pelo fato de você amar alguém. Você só consegue ter pecado perdoado pelo fato de Deus ter amado na cruz. Lembra da Bíblia em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o cristão ama, ele reflete o caráter de Cristo. Quando o cristão ama, ele reverbera a glória de Deus em Cristo.
E o regenerado precisa fazer isso através da sua prática de oração e através da sua prática de amor recíproco, sincero no relacionamento. Talvez nesses dias você é aquele camarada que tem amado por interesse ou por alguma participação em alguma coisa, e a Bíblia chama você a amar a semelhança de Jesus Cristo. Esse é o profundo e sincero amor. Veja a outra proposta que também está no imperativo, no verso 9. Sede hospitaleiros. Era um contexto de peregrinação. Irmãos estavam dispersos. E agora o imperativo é para que eles pudessem ser hospitaleiros. Por isso que o imperativo anterior é o amor. Porque para hospedar, ser hospitaleiro, hoje em dia, inclusive, isso tem sido uma coisa muito problemática. Tem muita gente que, em nome da sua privacidade, não gosta de ser hospitaleiro, não gosta de hospedar, não gosta de atuar de forma acolhedora. Outros não gostam de hospedar para não mostrar o seu telhado de vidro, a sua vida que não é transparente. Porque a hospedagem, quando a gente é hospitaleiro, a gente hospeda uma pessoa durante 2, 3, 4, 5 dias, é impossível você não mostrar quem você é, como você trata a esposa, como você trata os filhos, como você trata as pessoas que são próximas da sua casa. A vida de hospitaleiro é uma vida de transparência. Aí então a gente tem duas razões. Há muitas pessoas que não hospedam hoje por causa da sua privacidade. Não quero perder a minha privacidade. Segundo, porque também não quer revelar a sua vida descompromissada com Cristo nos seus relacionamentos, tanto com filhos, quanto com esposo, quanto com esposa, quanto com pai, quanto com mãe. A proposta aqui no verso 9, sede hospitaleiros uns para com outros, e olha a atenuante, tem uma vírgula, sem vos queixar. Sem reclamar. Estou hospedando, mas na verdade eu não gosto de hospedar. Não. Por isso que a proposta de hospedar vem depois de amar intensamente, profundamente uns aos outros. O amor, ele encobre uma multidão de pecados. A ideia é que quando a gente de fato ama, a gente não se importa quem seja a pessoa que a gente está acolhendo, abraçando. A gente abraça sem discriminação. No cenário do contexto do Império Romano, isso era importante, até porque a vingança, o ódio, era algo muito forte no contexto. Inclusive, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele vai dizer que a vingança pertence ao Senhor, que a gente não deveria pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Então, aqui a gente tem os vários imperativos. O imperativo da oração, o imperativo do amor sincero e o imperativo de uma hospitalidade. A vida cristã, a casa do cristão, o lar do cristão deve ser um lar aberto para os irmãos, para viverem profundamente a comunhão e a reciprocidade do compromisso de Deus em Cristo. E olha, a hospedagem é sem queixa. Versículo 10, servir uns aos outros. Agora é o serviço, conforme o dom que cada um recebeu, como os bons administradores da multiforme graça de Deus. Olha o imperativo agora. O imperativo é para serviço. Servir está também no imperativo. Todos os verbos estão no imperativo. O verbo da oração, o verbo do amor, o verbo da hospitalidade e o verbo do serviço, conforme o dom de Deus, para revelar as formas variadas da graça de Deus. Isso significa dizer que quando a gente se relaciona, a gente vive um relacionamento sincero e profundo, a gente está manifestando as variadas formas da graça de Deus nesse contexto de vida cristã. O verso 11, ele vai dizer que, ele vai fechar esse aspecto, que tudo isso deve ser feito não pelos nossos méritos, não é pelos nossos méritos, mas é dentro da capacidade do Senhor. Veja então o verso 11. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força de Deus, que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todo sempre. Amém.
Amém. Era um cenário de dor. Era um cenário de sofrimento. Os crentes tinham perdido suas casas. Estavam em uma terra distante. Era um cenário de bens confiscados. Era um cenário de escravidão. Era um cenário, segundo o texto, de opressão. Mas não importa o cenário. O cristão reflete o caráter de Cristo no seu convívio, no seu relacionamento. Então, o que é que o texto aqui nos chama? O crente expressa a glória de Cristo quando vive em função do outro. Do 7b até o 7:11, ele está dizendo que a vida do cristão deve ser em função do outro. Veja, orai pelos outros, amai uns aos outros, servi uns aos outros, hospedai ao outro. Servir com a multiforme graça de Deus segundo o dom que recebeu. Na verdade, querido, a vida cristã é uma vida de dedicação ao outro, porque ela reflete a glória de Cristo. Cristo morreu por mim e por você. O ato da crucificação de Cristo não foi por ele mesmo. Foi por mim. Foi por você, foi por nós pecadores. Sabe o que é que Cristo faz? Ele está se doando por pessoas que não merecem. Talvez você possa até, nessa noite, dizer, mas pastor, ele não merece, ela não merece. Por isso que a proposta é amar sacrificialmente. E hospedar sem se queixar. Cuidar do outro é uma obrigação de todo crente compromissado. Eu já ouvi muitos crentes dizer o seguinte, pastor, amar fulano de tal, misericórdia. Você já parou para imaginar? Por que Cristo te ama? Porque Cristo me ama? Não prestamos. Não valemos um tostão furado. Nós amamos porque Cristo nos capacita para amar a semelhança dele. Devemos servir. Portanto, aqui o que é que nós temos? 4:11b. O que é que isso resulta? Ele diz, o propósito do compromisso pleno é a glória maior de Deus por intermédio de Cristo. Veja que o verso 11 ele termina exatamente dizendo isto. Se alguém serve, sirva segundo a força de Deus que concede para que tudo em Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória, o domínio para todo o sempre. Amém. A grande ideia você viu que é Deus em Cristo capacita o crente para a vida cristã visando a sua própria glória. Nós somos capacitados a vivermos a vida cristã mesmo no cenário de oposição para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Qual é a proposta de Pedro? Qual é a mensagem que Pedro então desejava ver na vida dos cristãos? Os cristãos precisavam se afastar do pecado e viver uma vida plena em Deus nos relacionamentos cristãos através de Jesus Cristo. E tudo isso para a glória do próprio Deus através de Jesus. Era isso que ele esperava. Na verdade, Deus espera de mim, de você nessa noite, que a gente tenha uma vida afastada do pecado, plenamente afastada do pecado pela capacidade de Cristo. E, com essa vida afastada do pecado pela capacidade de Cristo, a gente também tem uma vida plena de santidade pela capacidade de Cristo. E essa vida de plena capacidade, de plena santidade pela capacidade de Cristo, desenvolve uma vida de relacionamentos promissores, altruísta. E qual é o resultado de tudo isso? Quando você vive bem com seu irmão, bem com seu chefe de trabalho, independente que ele seja lá crente ou não. Quando você vive bem com os relacionamentos, você está refletindo a glória de Deus através de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia vai dizer várias vezes, para isso foste chamado. A vida cristã não é uma vida que a gente deve viver de qualquer forma. É a vida de Cristo que reflete o caráter de Cristo
através de vidas como a minha e a sua, regenerados por Deus para a glória de Deus o Pai, através do Filho. A grande ideia, então, nos chamou a entendermos o seguinte aspecto. Qual foi a grande ideia de hoje? O crente se afasta do pecado, vive a vida cristã glorificando a Deus em Cristo, que julgará vivos e mortos. A ideia do julgamento a gente viu que está no final das coisas. O fim está próximo. Devemos viver a vida cristã com intensidade. Que nesses dias Deus te ajude a ter uma vida plena no exercício da fé, da caminhada, como regenerados para a glória do Pai, através de Jesus Cristo. Vamos ouvir uma canção que nos chama a termos a capacidade de Cristo, pela uma vida de oração, para vivermos o Evangelho pleno em todo o tempo, durante a nossa peregrinação, a caminhada terrena da vida cristã. Marcelo Goretti vão cantar O Grande Amigo, 155, do cantor cristão. Vamos continuar louvando ao Senhor com esta canção que diz que Jesus é o nosso grande amigo. E verdadeiramente não existe maior amigo do que aquele que entrega a sua vida pelo seu próximo. Louvemos ao Senhor. Estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Obrigado, Goretti. Obrigado também, Marcelo. Deus abençoe a vocês. Se lance nos braços de Cristo. Tenha uma vida cristã autêntica, porque a vida cristã autêntica é a vida de Cristo e glorifica o Pai. Como fazer isso, pastor? Amando um ao outro. Como fazer isso, pastor? Orando uns pelos outros. Como fazer isso, pastor? Sendo acolhedor de crentes, de irmãos. Irmãos, eu me lembro que quando eu estava ainda no seminário e que vinha todo final de semana, eu era acolhido pelos irmãos aqui na comunidade. Quantas vezes jantei, almocei, dormi na casa dos irmãos. Quanto Deus foi glorificado pela vida dos irmãos naquele contexto. A gente aqui tem hábito de encontros de panelas
semanalmente. Esses dias agora a gente perdeu isso. Mas eu queria que você pudesse refletir sobre os hábitos que glorificam a Deus nos seus relacionamentos. Vamos orar, pedir a graça do Senhor por isso. Deus, ajude-nos, nossas vidas, no reflexo da Tua glória, através das nossas atitudes, comportamentos, nos relacionamentos uns com os outros, não importando as circunstâncias. O amor, Deus, não altera, a vida cheia de graça não é alterada por causa das circunstâncias, mas a vida cheia de graça altera as circunstâncias. A vida cristã plena em Jesus Cristo altera qualquer situação. Onde há guerra, sentimos a paz. Onde há temor, medo, a gente sente seguro por causa da vida de Cristo. Onde há dor, angústia, a gente sente consolo e amparo. Ó Deus, muito obrigado. E que nesses dias de lutas, a vida cristã seja um reflexo pleno da glória de Deus. E que as pessoas que vejam-nos dia a dia entendam como Cristo é Senhor em nossas vidas. A Ti seja a honra e a glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Quero encerrar com a súplica permanente. Salmo 90, versículo de número 12. É a nossa súplica, 17. É a nossa súplica permanente que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Senhor, confirma a obra de nossas mãos, em nome de Jesus. Amém? Até domingo, se Deus permitir, estudando o Salmo de número 29. Domingo pela manhã. Forte abraço em todos.